Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar das árvores de busca digital. Pegando aqui a primeira parte do nome dessas árvores de busca, isso imediatamente remete a gente às árvores binárias de busca, balanceadas ou não, que a gente viu lá no início da disciplina e que estavam no contexto de estudar ali estruturas de dados eficientes para implementar tabelas de símbolos. E, de fato, essa é a função das árvores de busca digital também. Essa é uma maneira eficiente e inusitada, ali, um tanto diferente, de implementar boas tabelas de símbolos em contextos específicos. E por que a gente está revisitando esse tópico agora? Qual que é a relação que ele tem? Porque a gente já viu vários métodos, né? A gente viu as árvores balanceadas, no caso a VL, tem as rubro-negras, skip lists, hash tables. A gente já viu diversas estruturas de dados diferentes com seus prós e contras para implementar as tabelas de símbolos. Por que então que a gente está revisitando? A relação que eu quero fazer com vocês, aqui para comparar, é pensar no que a gente acabou de estudar sobre ordenação. A gente começou estudando diversos métodos de ordenação, alguns menos, outros mais eficientes, baseados em comparação, baseados em comparar. As decisões que o nosso algoritmo fazia eram sempre baseadas na comparação do valor de um elemento com outro elemento do vetor sendo ordenado, por exemplo. Se a gente parar para pensar, isso também acontecia em várias das estruturas de dados que a gente viu, as árvores binárias de busca, seja a simples ou as AVLs ou rubro-negras, né, que são balanceadas, as skip lists, elas eram baseadas nessa comparação. A gente comparava os valores ali para saber qual chave era maior e assim tomar a decisão de como organizar essa árvore, onde inserir, onde buscar. Isso era verdade para vários métodos de ordenação que a gente fazia também, e a gente viu que dá para a gente ordenar de um jeito um pouco diferente. Lá, quando a gente foi ver bucket sort, counting sort, radix sort, dá para a gente ordenar olhando especificamente para o valor das chaves. Não comparando valores, elementos entre si, mas olhando especificamente para a codificação daquele valor e tomando decisões baseadas nisso. O que a gente vai ver aqui é que as árvores de busca digital usam essa mesma ideia geral. Elas vão construir a árvore não comparando elementos entre si, mas sim olhando diretamente para o valor das chaves, mais especificamente para o valor de pedaços das chaves. Tá? A cada momento você olha para um pedacinho específico numa abordagem que lembra o radix sort, que, se vocês lembrarem, eu chamava de ordenação por partes, justamente porque a gente olhava para cada pedaço da chave por vez para tomar decisão. Aqui vai ser algo parecido. Antes de entrar em mais detalhes sobre o que são essas árvores, só comentar para vocês que elas também são chamadas de árvores radix, árvores de prefixos e também trie. Né? Com a ressalva que trie, às vezes é usado para as árvores de busca digital como um todo, mas muitas vezes é usada para um tipo específico de árvore de busca digital. E nessa aula a gente vai falar das árvores mais básicas. Tá? Então não necessariamente a literatura chama elas de trie, essas mais básicas que eu vou mostrar hoje. E qual a vantagem dessas árvores? Tá? Por que revisitá-las? Elas combinam alguns fatores interessantes. Um que se destaca para mim é uma implementação muito mais simples que aquela das árvores balanceadas de busca. Se vocês lembrarem, implementar uma árvore AVL, uma árvore rubro-negra, é bem trabalhoso. Eu tenho que saber certinho quando que eu faço rotação, manter os fatores de balanceamento ou as cores, no caso da árvore rubro-negra, correta. Tá? Não é simples, é muito fácil cometer um erro se você tiver que implementar do zero e tal. Essas árvores aqui são muito mais simples, mas por algumas nuances do funcionamento dela que a gente vai explorar, elas conseguem manter um certo balanceamento. No caso, o pior caso delas é muito melhor do que de uma árvore binária que não é balanceada, ao mesmo tempo que o caso médio dela ali costuma ser ainda mais eficiente. Então elas são bem competitivas, sendo competitivas tanto com as árvores balanceadas quanto com hash tables, por exemplo. Claro que existem nuances de quando é melhor usar uma ou outra, mas elas têm essa característica, que é uma característica que eu diria para vocês não menosprezarem. Tá? Quando a gente estuda algoritmos e estruturas de dados, normalmente nosso foco inicial é o algoritmo mais eficiente possível. Mas quando a gente vai para a prática, entre eu saber o algoritmo mais eficiente possível
E implementá-lo, entra um outro fator aí, que é quão complexo é esse algoritmo, quão provável é que eu o implemente, algoritmo estruturizado, que eu implemente de modo correto ou cometa alguma falha, às vezes difícil de perceber, mas que vai comprometer o bom comportamento do mesmo. Então, a simplicidade da implementação também é um fator para se considerar. Claro que no mundo ideal, eu pensar assim, olha, se tiver o melhor algoritmo possível, a gente implementa ele com todo cuidado, põe ele numa biblioteca, revisa e nunca mais mexe e pronto, tá bom. De fato, para algumas coisas isso funciona. Mas às vezes você tem que botar a mão na massa e você fazer. E aí, ser um pouco mais simples, ser um algoritmo mais prático, mais claro, mais intuitivo, é um detalhe importante. E eu garanto para vocês que uma árvore digital é mais fácil de implementar na mão, uma árvore de busca digital, do que uma árvore AVL, por exemplo, que tem muito mais nuances. Então, também é um fator, a complexidade é um fator para se considerar. A complexidade da implementação, não só da eficiência. Agora, ela não envolve só vantagens, tá? Uma desvantagem é o uso excessivo de memória, embora em implementações mais sofisticadas das árvores digitais, a gente pode contornar esse problema. E uma outra característica, que essa sim é inerente, é que a performance, o desempenho, depende do comprimento das chaves. Então, o meu desempenho não vai estar diretamente relacionado ao número de elementos, como era antes, mas sim ao comprimento da chave. E isso, em algumas situações, pode jogar a meu favor. Se as chaves forem proporcionalmente curtas, eu posso ter um desempenho muito rápido, que supera das árvores balanceadas, por exemplo. Em outras situações, eu posso, às vezes, ter poucos elementos com chaves muito longas, daí elas não são muito indicadas, porque o meu desempenho ali vai, de pior caso, ali, ele vai depender desse tamanho das chaves, ainda que eu tenha poucos elementos para trabalhar. E se vocês repararem, isso é semelhante com o que acontece com o Radix Sort. Realmente, as árvores digitais e o método de ordenação Radix têm coisas em comum o suficiente para que eles tenham meio que os mesmos prós e contras ali. Aqui exemplos de aplicação, só citando, são alguns dos mais comuns são, por exemplo, roteadores e firewalls que lidam com chaves que são muito bem comportadas, como IPs, por exemplo, e eles rapidamente têm que decidir para onde encaminhar, né, para onde rotear um dado ou qual IP está na minha lista de proibidos, por exemplo. E para conseguir estudar esse assunto aqui, essas árvores digitais, a gente vai ter que olhar, isso não tem como escapar, a gente vai ter que olhar para a codificação digital, aqui no caso binária, a princípio, dos dados. Então, para os meus exemplos, eu vou usar essa tabelinha aqui, em que eu codifiquei as letras de A até Z, aqui com 5 bits. Tá? Créditos para o Sedgwick. Tá? Foi o livro de algoritmos e estruturas de dados do Sedgwick que eu usei como base aqui para usar essa tabela. Então, eu não estou dizendo isso aqui não é a codificação da tabela ASCII, nem nada disso, tá, gente? É só uma codificação conveniente aqui do alfabeto, tá, de cada uma das letras, com os seus respectivos códigos binários ali com 5 bits. Claro que não está completo, tá, gente? Porque só lembrança básica ali, né? Com 5 bits eu consigo representar até 2 elevado a 5, que é igual a 32 combinações diferentes, né? Eu não tenho aqui no alfabeto 32 letras, então algumas codificações não estão sendo usadas, mas tudo bem, isso não é um problema. E um detalhe aqui, eu estou olhando para a codificação em binário aqui, né? Eu vou falar primeiro com vocês sobre as árvores de busca digital binárias. Então, quando elas tiverem que olhar para os pedaços da chave, elas sempre vão olhar para um bit por vez. Depois a gente generaliza para árvores que olham para pedaços de tamanho variado ali da chave. Mas aqui, no momento, árvores binárias. Tá legal, feita essa introdução, vamos olhar, né, para uma árvore dessas, para começar a ficar mais intuitivo. Vocês vão ver que, sendo uma árvore de busca binária, ela tem uma cara, olhando aqui no exemplinho, ela tem uma cara parecida com o que a gente já está acostumado. Todas as minhas chaves aqui serão letras, porque é isso que faz parte do meu universo, que eu defini ali na tabela anterior. E a gente vai brincar agora brevemente com operações de busca e inserção. Eu já quero destacar para vocês aqui diferença e semelhança. Essas operações vão ser muito parecidas com a inserção em árvores binárias de busca tradicionais, que não sejam digitais, mas a diferença fundamental é, como eu não estou baseado em comparação, nas árvores binárias de busca tradicionais, eu descia à esquerda ou à direita de um nó, comparando o valor do meu elemento com o valor daquele nó. Aqui, o que eu faço é que eu vou descer à esquerda ou à direita olhando para um bit da minha chave, e daí eu decido se é 0, eu desço à esquerda, se é 1, eu desço à direita. Eu não comparo
tá? Para saber para onde eu desço com aquele valor, com o valor daquele nó. Eu só decido de acordo com o meu bit. Um detalhe que falta eu falar, né? Tá legal, eu desço ali à esquerda ou à direita baseado com o bit, mas qual bit que eu vou olhar? Depende do nível de profundidade que eu estou. Então, no primeiro nível da árvore, no nível 0, eu vou olhar para o bit mais à esquerda. Eu vou sempre olhar para as chaves indo da esquerda para a direita. Então, no nível 0 eu olho para o bit mais à esquerda, depois no nível 1 eu olho para o segundo bit, para o terceiro e assim por diante. Para deixar isso mais palpável, vamos começar aqui a olhar para essa árvore e fazer algumas buscas nela, tá? Só para a gente conseguir enxergar melhor o que está fazendo. Eu vou dizer aqui, então, que a gente vai querer buscar, vou colocar com uma cor diferente, em rosa aqui, a letra G. Tá? O caractere G, eu quero saber se ele está nessa árvore. E acreditem em mim, estou copiando aqui da codificação anterior, a codificação do G é 0, 0, 1, 1 e 1. Vamos ver então como é que a gente faz a busca pelo G. A gente começa aqui na raiz e a gente olha, nesse primeiro nível, a gente vai olhar para o primeiro bit dele. O primeiro bit é 0, desço à esquerda. Então o primeiro bit ali é 0, vou descer à esquerda. No segundo nível, eu tenho que comparar se eu não encontrei ele, porque eu poderia ter encontrado. Mas aqui logo de cara é o A, a segunda chave que eu encontro é o E, então não é o G. De novo, olho para o bit dele, agora para o segundo bit. Ainda 0, desço à esquerda. Encontrei? Não encontrei. C é diferente de G. Olho para o terceiro bit. Desci mais um nível, né? Vou olhar para o terceiro bit. É 1, desço à direita. Encontrei? Encontrei. De fato, aqui está o G. Então eu paro minha busca e devolvo que eu o encontrei. Encontrei meu elemento lá, devolvo um apontador para ele, por exemplo. Vamos buscar um outro elemento agora. Vamos buscar, no caso, o R, cuja codificação era 1, 0, 0, 1, 0. Então, vamos começar aqui. De novo, eu começo a partir da raiz. Eu olho, por acaso o R é esse elemento para o qual eu estou apontando? Não, não é. Esse aqui é o A. Se eles são diferentes, então eu vou olhar para o meu primeiro bit, no caso aqui o 1, e vou descer à direita. Porque era 1. O S é diferente do R, então agora eu tenho que continuar descendo, vou olhar para o segundo bit, manda descer à esquerda, eu desço à esquerda e, opa, encontrei o R, devolvo que encontrei. Tá legal? Então, aqui está a busca de dois elementos. Eu já vou mostrar na sequência aí como que funciona quando a gente busca um elemento que não existe. A gente já vai ver isso, mas um elemento que não está na árvore, no caso, né? Não que ele não pudesse existir, mas que não está na árvore, mas a gente já vê isso. Um outro detalhe que eu quero destacar para vocês aqui é que eu falei, olha, a gente não compara os elementos. Mas depois eu me contradisse, né, falando assim, ó, compara com o nó ali para saber se você achou. Eu não vou comparar elementos para saber por onde que eu ando na árvore. Tá? Eu não faço comparações do tipo menor ou maior. Tá? Eu vou comparar a igualdade para saber se eu encontrei, tá? Mas é só para isso. O caminho que eu faço na árvore é baseado na análise unicamente da chave e não na comparação com o nó raiz ali. A comparação com o nó raiz é unicamente uma comparação de igualdade para saber se eu encontrei aquela chave, porque ela poderia estar ao longo do meu caminho. E, de fato, aproveitando isso, eu quero destacar para vocês uma propriedade aqui que as árvores de busca digital binárias têm, tá? Uma propriedade comum a elas, que toda chave está em algum ponto do caminho definido pelos seus bits. Falando assim, parece genérico, mas eu vou desenhar aqui com vocês o que eu quero dizer com isso. Olha só, numa árvore binária de busca, puxando pela memória de vocês, fazendo a comparação, a posição de uma chave dependia muito da ordem que as coisas foram inseridas, por exemplo. Né? Aqui não é que não dependa nada, a gente já vai entrar nesses detalhes, mas eu te garanto, como o caminho que eu faço na árvore é sempre olhando para os bits daquela chave, eu garanto para vocês que nessa árvore, na árvore binária digital, eu sempre vou encontrar a chave, independente da ordem que as coisas forem inseridas, ao longo de um certo caminho. É isso que eu quero destacar aqui para vocês e, para ficar claro no exemplo, considerem o M aqui. O M tem codificação 0, 1, 1, 0, 1, que para a gente na árvore digital significa desce à esquerda, à direita, à esquerda e à direita. E é esse caminho que eu vou desenhar aqui. Esse é o caminho, digamos, o caminho assinatura do M. E aí ele pode estar na raiz. Se não tiver, o primeiro bit diz desça à esquerda. Então, eu descerei à esquerda.
Se ele não estiver nessa posição, eu tenho que descer à direita, que é o que o próximo bit diz para mim. Eu desço à direita. O próximo bit diz, desça ainda à direita. O outro bit diz, desça à esquerda. Estou ficando sem espaço. E o último bit, por fim, diz, desça à direita. Vou reposicionar um pouquinho isso aqui para facilitar a minha vida. Vou jogar um pouquinho para cima. Tá? Então, eu tenho certeza que em qualquer árvore binária digital, aqui de busca que eu estiver operando, o M estará ao longo desse caminho. Se ele vai estar antes ou depois desse caminho, depende ali da ordem da inserção. Mas que ele estará nesse caminho, eu não tenho dúvida. Tá? Então, desce esquerda, direita, direita, esquerda, direita. Eu sempre vou buscar ele ao longo desse caminho. Sendo esse o caso, vamos seguir aqui nos nossos exemplos. Perdão, antes de seguir no exemplo, aqui uma observação importante. A gente não vai tratar chaves repetidas, tá? Como cada chave aqui, ela está sempre ao longo do mesmo caminho, não é tão simples eu tratar a chave repetida como a gente fazia antes. Eu falava, maior dessa direita, menor ou igual dessa esquerda. Então, os repetidos ficavam à esquerda, por exemplo, de uma chave. Aqui isso não é tão simples, justamente por conta de cada chave ter um caminho muito bem definido. Então, uma maneira de a gente tratar repetições, que eu não vou colocar aqui para não ficar mais complicado, é que se eu tiver repetição, onde aquele nó foi inserido, daquela posição sai uma lista ligada com as várias cópias daquele nó. Exemplo do que a gente fez nas hash tables com listas ligadas. Né? Quando coincidia uma posição da tabela, duas chaves batiam na mesma posição da tabela, saiu uma lista ligada ali com elas. No caso lá, não era necessariamente uma chave repetida que acontecia isso, podia ser por conta de uma colisão na função de hash, mas aqui é pela chave ser repetida mesmo. Tá? Então, se eu tiver dois repetidos, assim é uma possibilidade de tratar, mas a gente não vai aprofundar nisso. Vamos supor que não tem repetição para simplificar. Prosseguindo aqui, então, para finalizar, vamos falar da inserção do M, que vai envolver uma busca fracassada. Tá? Inclusive, já que não tem repetição, eu mostrei para vocês buscas bem-sucedidas antes, agora eu quero mostrar para vocês uma busca fracassada. Essa busca fracassada vai envolver começar aqui, ter em mente qual que é a chave do M, então é 01101, como a gente viu antes ali, o caminho característico dele, né? Então eu começo buscando, ele não é igual ao A, então eu desço à esquerda seguindo a sua codificação, o seu bit. Ele não é igual ao E, eu desço à direita seguindo o próximo bit. Não é igual a H, desço à direita de novo seguindo o terceiro bit. Não é igual ao N, desço à esquerda. Quando eu desço à esquerda, eu encontro null. Se eu encontrei um apontador null, quer dizer que, lembra que o M sempre estaria ao longo desse caminho, aqui é o caminho característico, esquerda, direita, direita, esquerda, direita. O caminho acabou. Né? Eu não tenho esse caminho completo, esse é um caminho conceitual ali, que o M vai estar sempre ao longo dele, mas nessa árvore esse caminho não existe. Então, tendo encontrado o apontador null, eu insiro nesse momento. Então eu coloco o M aqui. É assim que a gente faz a inserção. Percorro o caminho como na busca, quando chego no apontador nulo, eu insiro.